Como é que foi sua noite de sono? Você dormiu bem? Se a resposta for sim, você pode se sentir um privilegiado, porque, segundo a Associação Brasileira do Sono, mais de 70 milhões de pessoas no Brasil sofrem de insônia. E olha que a insônia é apenas um dos mais de 100 distúrbios do sono. E a gente sabe que uma noite bem dormida é muito importante, né, para a nossa saúde física e emocional. A gente volta agora com a repórter Naila Guzmão. Naila, então, até hoje está sendo realizada em Vitória da Conquista, estão sendo realizadas atividades da Semana Mundial do Sono, não é isso? Exatamente, Judson. A Semana Mundial do Sono começou no último dia 18 e segue até hoje com a seguinte temática: sono de qualidade, mente sã, mundo feliz. Eu mesma não abro mão de uma noite bem dormida, de uma boa noite de sono, até pra gente poder estar bem aqui para trabalhar no outro dia, né? Tá recuperado, ter uma noite de sono aí revigorante, recuperadora. E é sobre esse assunto que eu converso agora com Daniele Costa, ela é psicóloga do sono. Durante essa semana, Daniele, quais ações foram realizadas aqui em Vitória da Conquista na comemoração dessa Semana Mundial do Sono? Boa tarde. Boa tarde, Naila. Boa tarde a todos os telespectadores. Nessa semana nós tivemos, em todo o país várias ações virtuais, porque ainda não estamos podendo fazer as ações presenciais. E aí tivemos webinars, lives, para poder fazer a conscientização das pessoas sobre a importância do sono. Essa campanha que ela é feita, pela Associação Brasileira do Sono aqui no Brasil, onde a gente tem essa semana inteira para disseminar mais informações sobre a importância do sono, a importância de dormir bem, as consequências e quais os tratamentos, para poder a população ter uma melhor qualidade de vida. E falando em qualidade do sono, a gente tem vivido aí mais de 2 anos de pandemia que, sem dúvidas, trouxeram muitos prejuízos para a quantidade e qualidade do nosso sono. Você, enquanto psicóloga, percebeu aí com seus pacientes, com as pessoas com quem você convive, essa situação também? Sim. Durante a pandemia, a gente pôde ver, tanto as pessoas que tiveram que ficar mais tempo dentro de casa, as pessoas começaram a desorganizar as suas rotinas, consequentemente desorganizando a rotina do sono. Então, pessoas que passaram a trabalhar mais em casa, então trabalhar por mais tempos de horas, consecutivos, e aí desorganizando um pouco mais, indo dormir mais tarde, acordando mais cedo. E aí isso foi prejudicando tanto a saúde física quanto a saúde emocional das pessoas. E eu acredito que talvez outra coisa que prejudique muito o nosso sono é que muitas vezes, Judson, a gente não estabelece o nosso sono como prioridade. Então, aquelas coisinhas ali no início da noite, no final da noite, acabam roubando um tempo que deveria ser destinado ao sono. Quais atitudes que a gente tem aí no dia a dia que roubam esse nosso tempo de sono? A gente percebe que as pessoas, elas têm um hábito inofensível, porque às vezes acham, que realmente não prejudica o sono, de chegar do trabalho, esse é o horário que eu tenho para jogar um videogame, para ler um jornal, para ficar na internet, para conversar, se relacionar ali, com os amigos, falar com as pessoas. E esses são alguns dos hábitos, que a gente faz, a população faz, e isso impacta diretamente no sono, principalmente com o uso de telas. E aí, quando a gente fala sobre telas e ainda no quarto, porque as pessoas vão para o quarto fazer essas atividades justamente no local que é para o descanso e não para se manter em atividade. Discussão importantíssima, hein, Judson? A gente precisa cuidar da qualidade do nosso sono, priorizar o nosso sono à noite, descansar, dormir aí no mínimo 8 horas. Você dorme, Judson, no mínimo 8 horas por dia? Conta pra mim. Às vezes eu consigo, viu, Naila? Às vezes não. A nossa entrevistada falando quem leva a tela para o quarto antes de dormir, eu estou falando aqui, pessoal, eu tenho esse mau costume, infelizmente. Gostaria de falar o seguinte: hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar em higiene do sono. Eu queria saber o que é isso. E também, Naila, tomar café à noite pode cortar o sono, pode deixar a pessoa com dificuldade para conseguir dormir? Judson mandou 2 perguntas do estúdio. Vamos lá. A primeira, ele lembrou de um termo chamado higiene do sono. O que seria isso? Higiene do sono nada mais é do que algumas mudanças comportamentais, que a gente chama de mudanças de hábito mesmo, mais favoráveis para um sono de qualidade. Uma dessas práticas de higiene do sono é ter uma regularidade no horário de ir deitar e ir dormir. Porque o nosso cérebro, ele só se atenta, ele só fica alerta e sabe quando é dia e quando é noite pelas pistas luminosas. Então, se a gente tem um horário regular para ir dormir e acordar, a gente consegue manter aí um mínimo de rotina,
né, no nosso sono. Outra medida de higiene do sono: utilização de bebidas estimulantes próximo ao horário de dormir. Foi a pergunta de Judson, o café é vilão ou não é? Então, o café, ele se torna vilão dependendo da quantidade e de que horas você faz o uso. Então, tem pessoas que às vezes têm privação de sono ou dormem mal e aí utilizam aquela quantidade absurda durante o café para se manter acordado. E aí, quando chega à noite, a pessoa ainda está hiperestimulada. Então, o café utilizado de forma dosada, com qualidade, não muito próximo ao horário de dormir, porque tem pessoas que vão ter mais fragilidade com a cafeína. As pessoas vão ser mais suscetíveis a terem uma insônia, ficar mais estimuladas com a cafeína. Outras pessoas não. Então é bom a gente sempre se observar, né? Fazer essa auto-observação e ter o autoconhecimento. Perfeito, muito obrigada. Conversei com Daniele Costa, ela é psicóloga especialista em sono. Bacana esse bate-papo de hoje, né, Judson? Fica o recado para todo mundo que está acompanhando o Bahia Meio-Dia hoje. Nós devemos priorizar uma boa, tranquila e extensa noite de sono. Eu volto contigo. Muito bom, Nália, muito importante, né? Dicas com certeza preciosas. Muita gente que está vendo a Bahia Meio-Dia agora se identificou muito com essas características, né, que nós falamos aqui e com certeza ficou muito interessado nessas dicas para melhorar o sono, que faz tanto bem à nossa saúde. Sono e alimento. Valeu! Obrigado, Nália Guzmão, e obrigado à nossa entrevistada, Daniele Costa.